Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 9 e número 10. Diz assim, poderosa palavra de Deus: E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo de seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Amém. Então, dando continuidade ao estudo bíblico de Apocalipse, estamos no capítulo 18, e propriamente dito fala sobre a Babilônia. Nós vamos estar vendo um pouco hoje sobre as lamentações dos povos que habitavam na Babilônia. A primeira lamentação que nós vimos aqui é feita pelos reis, que está no versículo 9 e 10. A segunda, pelos mercadores, do verso 11 ao 17. A terceira, pelo comércio marítimo especificamente, do verso 17 ao 19 deste capítulo de número 18. Os reis e governantes da terra pranteiam a queda de Babilônia. Eles lamentam, pois o seu poder e posição, usados para sua própria concupiscência e prazer, chegaram ao fim. Deus odeia a opressão praticada por governantes egoístas, que se engrandecem a si mesmos, desconsiderando os que estão sob os seus cuidados. Suas relações com o sistema mundial de Babilônia haviam sido sempre ilícitas. Juntamente com ela, agiam de maneira voluptuosa ou corrupta, sensual e ímpia. Os reis da terra mencionados neste versículo não são os 10 reis do capítulo 17, aliados do anticristo. Sob a soberania de Deus, a besta, os 10 reis que ela comanda são usados para trazer-lhes a destruição final. Os reis de Apocalipse 18:9 são o resto dos governantes do mundo, que temem ser incluídos na mesma combinação de Babilônia. Registros arqueológicos mostram que os reis dos tempos do Antigo Testamento ficaram aterrorizados quando Senaqueribe destruiu Babilônia, em cumprimento às profecias de Isaías. Este pode ser um aspecto tipológico relativo à destruição do sistema mundial de Babilônia. Os reis dos dias do profeta Isaías, porém, não tinham o tipo de medo que se apoderará dos soberanos que ficarem na terra por ocasião do fim da grande tribulação. Os reis da terra não fazem tentativa alguma de ajudar a grande Babilônia, ou o sistema mundial que ela representa. Pelo temor do tormento dela, receiam ser torturados também. Eles ficam de longe observando a sua destruição. Babilônia é descrita não somente como grande, mas como igualmente poderosa, sempre autoconfiada em sua segurança. Por muitas gerações, encheram-se com o sangue dos mártires, desafiaram a Deus e ao seu povo. Os que pensavam fosse desfrutar continuamente de suas luxúrias, veem sua esperança agora completamente perdida. O clamor desses reis é de desgosto e horror. O termo grego pode ser traduzido por desgraça e ai de mim. Ai de mim, ai de mim. Contudo, o clamor deles é muito mais enfático. Parece um pranto desesperado, reconhecendo que o que está acontecendo é o julgamento repentino em uma hora. É uma maneira de se dizer repentinamente. Não está especificado neste versículo se esses reis sabem que tais julgamentos são de origem divina. O fato em si, todavia, deixa bem patente esta verdade. Ainda que Babilônia seja descrita como grandiosa e poderosa, Deus é infinitamente mais poderoso. Então, a primeira das 6 lamentações são dos reis, aqueles que lucraram com Babilônia. Os governantes, os presidentes dos estados, dos países, que lucraram com as mentiras, com o engano, com a corrupção. Agora Deus está trazendo juízo sobre Babilônia. Então eles estão se lamentando, por quê?
porque era a esperança deles, assim como os seus antepassados lucraram com a falsa religião, com as mentiras babilônicas, eles também almejavam lucrar também com esse mesmo sistema babilônico. Por que muita gente, só para dar um exemplo, por que muita gente não gosta de pregadores ou homens de Deus que denunciam o pecado, que denunciam a comercialização, a mercantilização da fé, que muitos pastores e cantores gostam? Por quê? Porque eles também sonham um dia em chegar lá. Eles sonham um dia em ser famosos, em ganhar dinheiro, em ficar ricos, assim como seus ídolos. Gospels também são. Então, é a mesma coisa aqui. Esses reis estão se lamentando, não é porque eles estão sofrendo por causa da Babilônia, mas é porque a Babilônia era a esperança deles lucrar, era a esperança deles ter uma vida com mais luxúria, com mais vaidades, com mais pecados, com mais prazer. Então, por isso eles se lamentam. Não por causa da destruição de uma cidade, ou por causa das pessoas que ali moravam, mas sim porque aquilo vai afetar eles economicamente, vai afetar a vida deles também. Então, por isso que eles se lamentam, os reis da terra, porque a esperança do lucro deles estava indo embora. Assim como quando Paulo pregou numa cidade, Diana dos Efésios, ele pregou a cidade de Éfeso, e essa deusa, o povo parou de adorá-la, então as imagens começaram a parar de vender. E o que aconteceu? Os que lucravam com essa venda, com esse comércio, perseguiram Paulo. Então é mais ou menos igual. São reis, são líderes que lucram com o pecado, que lucram com a ganância, com a corrupção, com os crimes, com todos os tipos de mentiras que pode o mundo oferecer. Então, eles se entristecem, se lamentam, porque vê que Deus está trazendo juízo à Babilônia, ao engano e às mentiras que ali eles praticam. Agora nós vamos ver a lamentação pelos mercadores da terra, que está em Apocalipse 18, do verso 11 ao verso do número 6. Apocalipse 18, do verso 11 ao verso de número 6. Diz assim: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, figo, gado e ovelhas, de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. E até almas humanas. Então nós paramos por aqui. Do verso 11 ao verso 6. Interessante que até de almas humanas Babilônia faz comércio. Eu me lembro lá do passado que a Igreja Católica também fez esse comércio de almas, onde eles pediam aos seus membros dinheiro para que pudessem tirar as almas do purgatório, dos parentes. Então, o comércio de almas é o que acontece hoje também, comércio de almas humanas, como se almas valessem dinheiro, né? Nem todo ouro, nem toda prata do mundo pode comprar uma alma. Somente o sangue de Cristo, diz a Bíblia. Nós somos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, conforme está em 1 Pedro. Então, nós vemos aí o sistema corrupto que é a Babilônia, os mercadores que vendiam as mercadorias, ouro, prata, pérolas, tecidos, alimentação, carros, cavalos. Eles estavam se lamentando pela queda da Babilônia. Os mercadores da terra são principalmente os atacadistas. Eles têm construído um grande império de importação e exportação. Possuem grande quantidade de produtos estocados, mas agora ninguém compra a sua mercadoria. Todas as transações comerciais estão paralisadas. A cidade que é a princesa dos mercadores chora e lamenta por causa da destruição do sistema que montaram. Eles não lamentam a Babilônia em si, lamentam a sua própria posição e a perda de seus ganhos materiais.
Infere-se, pois, que a queda de Babilônia seria acompanhada por um colapso econômico mundial. Repentinamente, as moedas de todos os países ficarão desvalorizadas. Os bancos fecharão suas portas, pois tudo que guardaram em seus cofres perderá o valor. Pode-se até que, antes disso acontecer, o mundo venha a adotar um sistema desmonetarizado, ou seja, uma sociedade sem moeda corrente. De uma forma ou de outra, tal sistema entrará em colapso. A queda de Babilônia será precedida por um período de grande prosperidade, atividades econômicas e excessiva luxúria. Haja vista o balanço feito nessa profecia dos bens armazenados pela cidade. A lista do anjo faz nos lembrar a riqueza de Tiro, quando ainda era a capital dos mercadores do Mediterrâneo. Está em Ezequiel 27, dos versos 5 ao 24. E no capítulo 16, verso 9 ao 13. Um luxo extravagante como este era encontrado também em Roma, nos dias de João. 90% dos produtos do Império Romano eram destinados a enriquecer a chamada Cidade Eterna. A lista representa os produtos que o mundo, no fim desta era, estiver considerando como valiosos. Uma grande parte dos negócios e do comércio hoje tem a sua riqueza proveniente de extravagâncias similares. Na lista fornecida pelo anjo, acham-se ouro, prata, pedras preciosas, diamantes e pérolas. Estas coisas, símbolos de riqueza, luxo e posição, tão procuradas hoje, ninguém as poderá comprar. O estoque de mercadorias inclui também linho fino, usado por pessoas proeminentes no tempo de João. Os tecidos vermelhos e a púrpura brilhantes eram tingidos com uma tintura extraída de um marisco chamado morex. O seu preço era tão alto que se limitava ao vestuário da monarquia, dos reis. Só eles poderiam ter essa roupa. A seda e a fazenda escarlata, também de alto preço, eram usadas por oficiais do exército romano. A estocagem de tais itens e produtos significa que nem os ricos e os funcionários do governo terão condições de comprá-los. Tamanho caro serão essas roupas. Há outros artigos que igualmente não podem ser encontrados, como, por exemplo, a madeira odorífera. Deve ser o tine ou o cíctor, cujo fruto é pouco maior que o limão. Exala um cheiro agradável e era usada para o fabrico do incenso. Inclui-se ainda todo objeto de marfim de madeira preciosíssima, artigos e vasos de cobre e bronze. O bronze mencionado na Bíblia Sagrada era uma mistura de cobre com outros metais. São mencionados de igual forma o ferro e objetos de ferro, mármore e manufaturas de mármore. A maior parte desses objetos era usada para decoração, pois sua beleza era muito apreciada. Elas faziam parte do luxuoso mobiliário das casas e palácios. A lista continua. Especiarias e perfumes, tanto como alimento como para outros usos. A canela é mencionada primeiro entre as especiarias e perfumes. Na continuação da lista, há perfume, odor, incenso para ser queimado e bálsamo. Alguns manuscritos gregos antigos incluem como especiarias a amomum, odores. Aparecem também no plural, incluindo uma variedade de materiais que podem ser usados ou queimados como incenso. Bálsamo é uma palavra genérica, usada para designar perfumes e a mirra, que era guardada em vasos de alabastro, que era de alto valor. Nós vemos em Lucas 26, 56, que bálsamo foi colocado sobre o corpo de Jesus. Era uma especiaria, um perfume caríssimo na época. Temos aquela passagem de nardo também puro, que é a mulher que era aos pés de Cristo, e Judas fica bravo ainda, né? Com o desperdício para ele era, né? Mas ele queria, na verdade, o dinheiro, né? Que ele queria vender aquilo para pegar o dinheiro para ele. Né? Então, esse é o comércio que vai haver na Babilônia. Muito mais prosperidade do que há hoje ainda. Incenso é um líquido branco do fluido grosso, extraído em forma de resina de uma variedade de árvores cultivadas na Arábia. Era usado para fins medicinais e em cerimônias religiosas.
A lista de alimentos começa com vinho, depois vem o azeite, flor de farinha, trigo. Entre os animais, gado, cargueiros e cavalgaduras e ovelhas. Nesta lista aparecem também os cavalos e carros, ou carruagens de 4 rodas. Representam os meios de transporte disponíveis aos governantes e à aristocracia abastada. A lista termina com os escravos, literalmente corpos e almas, incluindo homens e mulheres. A palavra usada neste caso significa humanidade. Então, esse de carro e cavalos é interessante, porque naquela época não existia avião, a jato supersônico, helicóptero, Ferrari, BMW, Lamborghini, aqueles carros grandes, como é que é o nome mesmo? Limousine, e tantos outros carros aí, até mesmo barcos, iates, se não está colocado aqui também. Então, as pessoas já não vão mais conseguir comprar essas coisas, nem mesmo os mais ricos terão dinheiro para comprar. Vai ficar tudo parado, porque o juízo vai vir sobre a prosperidade pecaminosa dessa terra, quando Deus não aprova. Então é isso que a palavra está dizendo aqui, a qual a humanidade está escravizada, se tornou um produto de consumo. Os homens se tornaram escravizados. Então, para pensar só nessa palavra, escravidão do consumismo, do materialismo, nosso Senhor Jesus disse assim, que os dias da vida deles serão como de Sodoma e Gomorra. Compravam, casavam, edificavam, davam de casamento, comiam, bebiam, assim também como nos dias de Noé. Então é uma era de consumismo. E nós vemos isso na nossa geração. Nós vemos na nossa geração que tudo se refere ao dinheiro hoje. Dia dos Pais é dinheiro. Natal é dia de gastar, comércio, dinheiro. Ano Novo, comércio. Carnaval, comércio. Páscoa, comércio. Dia das Mães, comércio. Dia das Crianças, comércio. Sem contar os aniversários da cidade, que tem, cada cidade tem os aniversários. Então tudo girou mais ou menos no comércio. Televisão você liga, metade é programação, metade é comércio, comercial. Para você comprar as coisas que eles vendem ali. Até mesmo no meio do programa tem a parada para fazer comercial. Jornal sobrevive de comércio também. Sites na internet sobrevivem de comércio, patrocinadores, que pagam X para o site, para que o site coloque ali a marca dele ali aparecendo. Então tudo é um comércio, na verdade. Nós trabalhamos por causa do comércio, para comprar as nossas coisas. Então, temos que tomar cuidado com esse sistema, porque ele pode nos escravizar. Nós podemos viver não para Deus, mas para o sistema do mundo, para a satisfação do mundo. Onde nós vamos querer ter as coisas para acompanhar a evolução do mundo. Eu tenho um celular, mas o mundo já trouxe um celular muito mais avançado que esse. Eu tenho que ter igual esse, porque meus amigos têm, meus amigos do trabalho, da escola, até a minha família, meus filhos têm, então eu tenho que acompanhar. Eu tenho que comprar um celular igual eles têm, uma roupa igual eles têm, um carro igual eles têm, e assim a competitividade das pessoas, o consumismo, o capitalismo, o materialismo domina o coração do ser humano. A maioria está endividada, está com o nome sujo, porque gasta mais do que ganha. Por causa do quê? Do consumismo. Se nós colocarmos na ponta do lápis, todos nós poderíamos gastar metade do que nós gastamos e viver bem. E muito bem. Por exemplo, ganho 1.000, poderia viver só com R$500 tranquilamente. É uma grande verdade, né? É que nós esbanjamos na comida, esbanjamos em comprar, em edificar, e gasta dinheiro com coisas que não precisa. Então, a humanidade se torna escrava do sistema. Até mesmo as igrejas estão se tornando, ou a maioria já se tornou escrava dessa era, do consumismo, do mercantilismo, das mercadorias. O que Jesus fez com isso? Com aqueles que vendiam mercadorias no pátio do templo? Ele expulsou todos eles. É a grande verdade. Se Jesus estivesse aqui hoje, não adianta nós nos enganarmos, achando que ele ia ter dó, que ele ia passar a mão na cabeça. A primeira coisa que ele ia fazer é expulsar literalmente todos esses bispos e apóstolos, pastores e cantores gospels que fazem da fé um comércio, que fazem da casa de Deus, que é casa de oração, de ouvir a palavra dele, um comércio. Ele ia expulsar tudo, sempre.
Eu falo isso sem nenhum medo de errar, porque os 4 evangelhos têm a mesma história, não é à toa. Paulo vai falar a mesma coisa nos últimos dias, Pedro também vai falar a mesma coisa. Isso é inadmissível. Os apóstolos não foram ricos, por que os apóstolos hoje andam de jato, de avião, nos melhores hotéis? Eles têm tanto dinheiro que tem fazendas, tem os mais tontos, né, tem fazenda, né, porque os mais espertalhão mesmo, compra um apartamento lá em Nova York, um apartamento lá no Morumbi, em São Paulo, compra um apartamento lá na Copacabana, no Rio de Janeiro, e um apartamentinho ali vale R$500 mil, R$1 milhão, vale mais do que uma fazenda gigantesca, e não vai chamar muita atenção, né? Mas se Jesus estivesse na terra, ele ia botar por terra esse povo, né? Por isso que os mercadores vão se lamentar com a queda de Babilônia, porque vai acabar com esse sistema, a qual tantos mercadores se tornaram escravos, porque a lamentação deles aqui não podemos nos enganar, não é por causa das almas que vão morrer no juízo, não é por causa da queda da própria cidade, mas é a queda da própria esperança deles de lucrarem mais ainda. Eles estão se lamentando pelo egoísmo deles serem mais ricos, deles terem mais prosperidade. Então, temos que tomar cuidado para que esse espírito de avareza, esse Deus chamado Mamon, não se torne o nosso Deus. Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Não poderia servir a Deus e a Mamon. Então, nos serve desse comércio, dessa lamentação dos reis, dos mercadores do mar, dos mercadores da terra. É Mamon, é o dinheiro, é a prosperidade. Interessante que Jesus disse, não poder servir a Deus e a Baal, a Deus e a Belial, a Deus e a Dagon, a Deus e a Diana dos Efésios. Mas interessante que Jesus disse, não poder servir a Deus e a Mamon. Não que os outros eu deva servir, eu não devo servir a nenhum Deus, a não ser o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele enfatizou Mamon, por quê? Porque Mamon é o Deus mais adorado nesse mundo hoje. Não é Maria, não é santos, não é caboclos, não é deuses da Umbanda, não é ídolos gospels. O Deus mais adorado nesse mundo hoje é o dinheiro. É o mais adorado. É o mais venerado. Os homens matam por ele, se brigam por ele, se dividem por ele, fazem guerra por ele, por causa do dinheiro. E não é invenção minha, o nosso querido irmão Paulo escreveu, inspirado por Deus, que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele é a raiz, começa por ele, não começa por amar a mulher, ou por amar o sexo, ou por amar a comida, mas o dinheiro, ele é a raiz. Dela vai vir o topo da árvore, vai ter todos os galhos, de todas as espécies de males. Mas tudo se encabeça na raiz, a árvore vem da raiz. Então, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males. Isso é forte. Quando nós vemos aqui Apocalipse 18, nós vemos isso. A primeira vez que eu li a Bíblia, por exemplo, Apocalipse 18, eu achava chata essa parte de falar um monte de produto aqui, para quem tem que ter. Mas quando nós começamos a ler, a estudar, a buscar, o Espírito Santo nos dando a graça, aleluia, de dia a dia se aprofundar mais, nós vemos que esse capítulo 18 é importantíssimo, assim como todos os outros da Bíblia, pois ele demonstra esse espírito que atua no mundo, que vai estar atuando também na grande tribulação de uma forma maior ainda, antes da segunda vinda de Jesus, que vai se dar no capítulo de número 19 de Apocalipse aqui também. Então, esse comércio, esse espírito materialista, capitalista, de consumir, de comprar, de vender, de adquirir, de edificar, de comprar, de revender de novo, isso está tomando conta do coração da humanidade. Os homens não lembram mais de Deus. Ou quando lembram, é por dinheiro também. Muita gente hoje vai na igreja para ter uma porta de emprego aberta. Não é errado eu procurar uma porta de emprego aberta. É certo, Deus. Mas muita gente não vai mais pela salvação, não vai mais pela glória de Deus, para adorar a Deus, para ganhar almas para Deus, para ser um homem de Deus, um missionário. A maioria vai por interesse no dinheiro, no bem-estar pessoal, certo?
na cura de uma doença, de uma profecia a favor dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a maioria está indo atrás, não de Deus, mas das bênçãos, entre aspas, de Deus. Né? Porque na maioria das vezes aí, nem é Deus que está dando muitas coisas para a gente aí. As pessoas estão achando que é Deus, é o próprio tentador, que está dizendo a elas não estão vendo que é o tentador, porque ele está com um anjo de luz. Às vezes ele está com um pastor famoso, um pregador famoso, um homem que a gente acha, aquele homem é um homem de Deus. Às vezes ele está vestido daquele jeito, oferecendo às pessoas. Eu vou dar prosperidade a vocês, eu vou dar riqueza, se tão somente vocês me adorarem. Mas eu não vou adorar o diabo, mas ele está adorando o dinheiro. Então ele está adorando ele também. Porque a Bíblia diz que não podemos ter dois senhores. Tão somente se você adorar Mamon, se você viver pelo dinheiro, pela prosperidade, pela soberania do mundo, eu darei a você o que você quiser. Então essa é a oferta do inimigo. São vestidos de lobo em pele de ovelha para a grande multidão. As pessoas caem nesta arapuca, caem nesta cilada do adversário. Por quê? Porque estão presas no materialismo, estão presas nas coisas do mundo, nas coisas diabólicas. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14 de Apocalipse 18. Diz assim: E o fruto do desejo da tua alma foi de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Este versículo é uma declaração generalizada, mostrando como o fruto que o povo tanto esperou e desejou foi-se embora. Tal fruto é representado por iguarias, coisas ricas e caras, alimentos importados, objetos elegantes, delicados e reluzentes, vestuário de alto preço, joias, etc. Todas essas coisas perderam-se para sempre. Isso indica a ocorrência de um colapso da atual ordem, tanto econômica quanto política. Será o colapso final? Deus odeia a avareza e a opressão que caracterizam os negócios e os governos dos que rejeitam a Deus e a Cristo. Deus punirá os que não tomam a sua cruz para seguir ao Senhor Jesus Cristo. A ordem mundial presente jamais será restaurada. Em seu lugar, Cristo voltará para estabelecer o reino milenial, um sistema infinitamente melhor, pois estará livre das consequências da maldição da queda do homem. Os materialistas deste mundo presente hão de perecer. A criação que se acha gemendo e clamando por libertação verá suas expectativas plenamente atendidas. O fruto que eles esperavam, que eles desejavam comer, se deliciar, vai fugir deles, vai embora deles. A prosperidade que eles esperavam ter vai ser tirada por Deus. Deus não vai permitir a opressão, o engano. Os bancos também são os maiores opressores do mundo. Querendo ou não, são. O cheque, os cartões de crédito, os empréstimos, você empresta 1.000 para 2, você financia uma casa de 50 mil a pagar 80, 100 mil, muito mais aí você vai casar. Ou se você acaba uma prestação, os juros é absurdo mesmo. Os impostos são cada vez mais altos e quando você precisa deles, numa saúde, num hospital, numa escola, você muitas vezes não tem esse acesso. Se tem, precisa marcar o exame só daqui 4 meses, e depois do retorno, depois de 4 meses ainda assim, a saúde é um caos, e o sistema é um caos, e a opressão, e os governantes, os deputados, os presidentes, cada vez mais ricos. O ex-presidente Lula, um dos homens mais ricos do Brasil, não sei se o pastor sabe disso, é um dos homens mais ricos do Brasil. Eu vi um fato na internet que não a Dilma, mas a filha dela tem 22 empresas no nome dela. Filha dela. E da onde vem tanto dinheiro assim? Da onde vem, será? Estou aqui acusando, dizendo que está roubando, mas da onde esse povo, esses líderes, tanto políticos como religiosos, conseguem tanto dinheiro se não é do engano, e da mentira e da corrupção? É por isso que Deus vai julgar a Babilônia. O problema não é ser rico. Salomão foi rico e foi abençoado por Deus. O problema é como eu adquiri a riqueza. É como eu fiquei rico. Que a grande maioria foi injustamente. Foi com roubos e corrupções, mentiras e cambiques,
de Camões. Então esse sistema corrupto, Deus vai bani-lo. Os bancos mesmo são os maiores opressores do mundo. Empresta R$1.000 no banco para você ver, quanto você vai pagar. Só de juros. Isso se você não é casado. Se você apertar o mês ali a casar, os juros de dia vai sobe, dependendo, é 30 a 40 reais por dia de juros. Então, é inadmissível. Você não tem para onde correr como reclamar para ninguém. Porque o sistema consome as pessoas. Então, Deus vai julgar. Oh, aleluia! Deus vai julgar a Babilônia. As riquezas do anticristo não veio da honestidade, veio da desonestidade da Babilônia. Dos ricos, dos reis, dos bancos. Deus vai julgar tudo, vai colocar tudo no pó, para saber que Ele é Deus. E o resto é conversa fiada. Versículo 14, versículo de número 15, até o versículo 19. Diz assim: os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assolados tantas riquezas. E todo piloto, todo que navega em naus, barcos, navios, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, reclamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então aqui nós vemos um pouco da terceira e última lamentação dos mercadores, dos navios, dos marinheiros, a frota marítima, do comércio, da importação e exportação, eles estão reclamando. Vamos ver aqui no comentário. O versículo 15 é uma repetição da lamentação dos mercadores registrados no verso 11. Um estilo que indica ser nos versículos precedentes uma passagem parentética. Como já vimos, os mercadores não demonstram qualquer preocupação para comunicar o povo que comprava suas mercadorias. Só demonstram preocupação por si mesmos. Temem cair na mesma desgraça. Apesar de estarem chorando e lamentando, permanecem de longe, deixando Babilônia com suas próprias ruínas. Juntamente com os reis do verso 10 clamam: ai da grande cidade. Então é interessante que eles não estão preocupados com aqueles que compraram, mas estão preocupados com eles mesmos. Com eles mesmos. Assim a maioria dos políticos, dos líderes religiosos, só se preocupam com eles mesmos. O dia que a casa cair, o dia que o juízo vir, eles vão abandonar. É como Jesus disse lá em João 10, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, ele vê o lobo, ele vai fugir. Então todos esses mercenários, na hora que o lobão vier mesmo, eles vão bater em retirada. Eles não vão ser igual a Davi, que vai enfrentar o urso, vai enfrentar o leão. Eles não vão ser igual ao nosso Salvador, que deu a sua vida, mas eles vão fugir, disse Jesus. Assim esses mercenários aqui também, eles não vão ficar no meio do fogo, não. Eles vão sair, vão ficar de longe vendo a destruição da cidade. Assim como a mulher de Ló de longe, Sodoma e Gomorra só pegando fogo, mas elas hoje estavam de salvo. Então, eles podem estar de longe, mas o que é deles também vai chegar. O juízo deles vai vir também de uma forma poderosa. No seu lamento sobre a grande cidade, fala os mercadores a respeito dela, como estando vestida de linho fino, púrpura e escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Notemos, porém, serem tais coisas tão somente para o seu ardor externo. Não há menção alguma ao seu ardor espiritual. O grande sistema mundial implantado por ela encontrava-se cheio de toda sorte de corrupção, crime e pecado. Todas essas misérias eram cobertas com fios, vestidos e joias. Tal ostentação é característica das sociedades opressoras. Então, só aparência de riqueza.
mas era podre espiritualmente falando. Espiritualmente não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhum adorno espiritual, não havia pérolas escondidas, não havia tesouros escondidos sobre ela, não havia os tesouros do céu sobre ela, então somente a podridão da terra, tesouros que a caça, a ferrugem iriam consumir e corroer. Todos os sistemas implantados pelo diabo, desde a antiguidade até hoje, foram caracterizados pela hipocrisia. Hipocrisia é uma máscara, é ser o que não é. É um ator, né? A palavra hipócritas vem do grego, de atores. Quem eram os hipócritas da Grécia? Eram os atores, eram aqueles que vestiam máscaras para representar outras pessoas. Esses eram os hipócritas. É interessante você estudar o sentido das palavras, que você pega o significado a mais. Então, o hipócrita é o ator. Jesus chamava os fariseus de atores. Demonstravam ser santos, mas eram podres por dentro. Então, diabo é mestre nisso, em transformar as pessoas em hipócritas. A riqueza enterrada com o rei Tute do Egito serviu como camuflagem para ocultar a corrupção dos sacerdotes que o assassinaram. A astrologia da Babilônia era, na verdade, para manter o status dos que examinavam as estrelas em busca de sortilégio. A ética medo-persa criou uma ética ambígua. A arte e a filosofia da Grécia glorificavam a humanidade em lugar de Deus. A paz mantida por Roma consistia no endeusamento do militarismo. Embora os nomes dos países tivessem mudado, o sistema implantado continua o mesmo. Portanto, não resta outra alternativa a Cristo senão destruir tal sistema. O lamento dos mercadores continua a servir como eco ao lamento dos reis. Eles clamam que numa só hora as grandes riquezas de toda a fortuna e decorações encantadoras da cidade foram assoladas. Em outras traduções, lemos que tais coisas foram reduzidas a nada. Quão insensatos foram em confiar nas riquezas materiais. Elas não são duradouras, não proporcionam real satisfação. A expressão numa só hora é repetida no verso 19. Esta frase é usada frequentemente no Novo Testamento para expressar um curtíssimo período de tempo. O abrupto colapso econômico aqui mencionado poderá levar o anticristo a declarar: eu tenho um plano. Ele, pois, usará tal colapso para instituir a marca da besta, pois seu reino seguirá ao dos 7 reis. Deve-se, pois, distinguir do reino da grande Babilônia, mas na essência ambos pertencem ao mesmo sistema. Isto significa que Babilônia cairá antes que o anticristo estabeleça seu domínio. Todos os que negociam por mar, comandantes, capitães, proprietários de navios, pilotos, navegadores, ficam ao longe e põem-se a lamentar sobre a grande Babilônia. A Bíblia enfatiza novamente o clamor continuado dos mercadores da terra, estendendo também aos mercadores do mar. Alguns supõem que entre estes acham-se os que mineram ouro e as pedras preciosas, os pescadores de pérolas, os agricultores, os criadores de ovelhas, os artesãos, etc. Enfim, todos os que fornecem mercadorias e serviços, todos estes choram e lamentam, ver a Babilônia em chamas pranteiam, que cidade é semelhante a esta grande cidade. A admiração e espanto, não pode acreditar que tal pudesse acontecer. A imponente Babilônia. Os que se encontram envolvidos no comércio marítimo manifestam o clamor no versículo 18. Lançam pó sobre suas cabeças. Nos tempos bíblicos, colocar cinza sobre a cabeça era sinal de luto. Eles fazem eco ao que dizem os reis e mercadores: ai, ai, ou ai de mim. A repetição desses termos reflete a intensidade de seus sentimentos. Sua preocupação e lamento não eram realmente por Babilônia. Sua principal preocupação é consigo mesmo. São como os mercadores do versículo 11. Choram pela perda de um cliente rico, pois haviam se enriquecido às custas de Babilônia, pelas compras que ela fazia de suas coisas finas e dispendiosas. Antes traziam à cidade os que seus habitantes queriam, resultando no intercâmbio dos que negociam no mar. A destruição da cidade significa-lhes que toda a esperança de riqueza foi-se embora. Eles estão arruinados financeiramente.
Jesus advertiu sobre o perigo do materialismo, pois dos prazeres deste mundo faz o único alvo da vida. Se buscarmos o reino de Deus, todas as coisas que realmente necessitamos nos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Disse ele também aos seus discípulos: não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Lucas capítulo 12, versos 32 e 34. A pessoa pregar os teólogos da prosperidade: vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega, a traça não consome. Pois aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. São as palavras da salvação, as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho. Então, quando eu falo que Jesus não pregava, nem ensinava teologia da prosperidade, como é ensinado hoje, as pessoas acham que eu estou falando demais. Mas olha aqui, Jesus nunca incentivou os apóstolos a serem ricos. Essa é a verdade. Ninguém incentivou a ser rico. Igrejas hoje têm palestras e ensinam as pessoas a serem empresárias, a serem ricas. Está certo ou está errado? Eu acredito, pelos estudos bíblicos, pela palavra de Deus, elas estão erradas. Porque essa pessoa, Deus não é um empresário, Deus não quer ensinar ninguém a ser rico. Deus quer salvar do nosso pecado. Meu Deus! Transformar em uma nova criatura. E nos usar. É claro que um cristão pode ser rico. É claro que tem cristãos hoje ricos, salvos, que já foram salvos sendo ricos. Como foi o caso de Nicodemos, José de Arimateia. Mas isso não é uma regra que agora todos os cristãos têm que ser ricos. E aqueles que não são ricos é porque tem demônio, tem falta de fé, não é sincero, como ensina a teologia da prosperidade. Ela ensina isso. Se você não é rico, que você não oferta corretamente, porque você não é obediente a Deus, é porque ou tem algum demônio na sua vida, ou tem inveja, ou tem devorador, eles vão tentar achar alguma coisa para explicar por que você é pobre. Assim também a enfermidade. A teologia da saúde perfeita. Se você tem uma enfermidade, é porque você está em pecado, porque você tem falta de fé, alguma coisa é. Nunca é porque a oração do pastor não falhou, porque se você vai lá, a pessoa é curada, a oração do pastor é boa, né? Me curou. Agora, se a pessoa vai lá e não é curada, o pastor vai dizer: você não tem fé. Nunca a culpa é dele, a culpa sempre é dos outros. Então, quando a cura acontece, a culpa é dele. Foi a oração dele que curou. Mas quando ela não acontece, a culpa é do povo. Então, devemos tomar cuidado com essas teologias, com esses líderes. Por quê? Porque tudo isso eles fazem em nome da glória deles, do comércio e do crescimento do reino deles e não do reino de Deus. Nós achamos que o Edir Macedo está preocupado com o crescimento do reino de Deus? Não está. Ele está preocupado com o crescimento da igreja dele, universal do reino de Deus. Tanto que eles brigam entre si, disputam entre si. Valdomiro, etc., outros. Eles brigam entre si. Vai ver se um faz visita na igreja do outro. Vai ver se eles se unem num culto para adorar a Deus juntos. Não há isso. A ordem entre eles, a rivalidade entre eles. Por quê? Não estão preocupados em propagar o reino de Deus. Estão preocupados em colocar uma placa da igreja deles em cada cidade do Brasil e do mundo. Para que o nome deles apareça. Mas daqui a 500 anos, se Jesus não voltar, se o mundo continuar como está, nem o nome deles mais as pessoas vão se lembrar. Mas o nome de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia, vai existir ainda. Haverá crentes e haverá salvos. Talvez até haverá a denominação deles ainda. Ou não, não sabemos. O futuro só Deus sabe. Então, as pessoas se preocupam muito com a glória do homem. Mas olha o que Jesus ensinou aqui. Vender o que tem e dar esmolas. Não precisa Jesus ensinar isso nas igrejas hoje? A pessoa não vai nem querer ser crente mais. Vou sair fora. Eu vim aqui querendo ganhar
O Senhor está mandando eu usar? Eu vim aqui querendo receber, o Senhor está mandando eu usar. Então, é interessante isso. Toda a riqueza e glória desse sistema mundial serão consumidas pela poderosa manifestação da ira de Deus. Antes de Jesus estabelecer o reino, como crentes não precisamos ter medo, pois não participaremos dos lamentos dos mercadores da terra. A nossa preocupação é buscar o reino de Deus. Na medida em que Ele governar nossas vidas, igrejas do Evangelho continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Temos também a certeza de que não sofreremos durante a destruição que reinará sobre o mundo, no período da tribulação, pois o prazer de Deus é dar-nos não somente o reino, mas a salvação e a herança. Ele nos preservará da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, onde nos fala que Ele vai nos preservar da ira vindoura. No versículo 20. Versículo 20 agora. Diz assim: Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Em contraste com o choro e o lamento dos reis, mercadores e poderosos, aparece o regozijo. Todos os céus, especialmente os santos apóstolos e profetas, regozijam-se por causa da destruição de Babilônia. Dessa forma, o sangue dos servos de Deus é vingado, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Lembra-nos que a vingança pertence ao Senhor. Não devemos, pois, procurar a vingança, por sermos maltratados e perseguidos pelo mundo. Nosso quinhão é realmente o sofrer. Os apóstolos e profetas, enfim, todo o céu, têm uma boa razão para regozijar. Eles foram sobremodo entristecidos por causa do pecado, idolatria, orgulho, avareza, sensualidade, que vem caracterizando a sociedade humana desde a queda do homem. Se Ló atribulava-se com o estilo de vida dos habitantes de Sodoma, que está em 2 Pedro 2, 7 e 8, 2 versículos 7 e 8, que eles se atribulavam ao ver a vida pecaminosa dos moradores de Sodoma e Gomorra, quanto mais deve o Filho de Deus estar angustiado por toda a corrupção que graça nesse presente século. Então, toda a angústia que o mundo está sentindo, os salvos vão sentir alegria no céu, vão se regozijar, porque agora Deus estava julgando o pecado da humanidade, a idolatria, a avareza, a corrupção e tudo aquilo que fazia com que os salvos vivessem nesse mundo triste, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas que não querem Deus e querem o pecado. Então, a nossa tristeza vai se converter em alegria. Os céus vão se alegrar, enquanto a terra vai gemer, os céus vão se alegrar, porque Deus está julgando, Deus está trazendo vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? A Deus. Deus vai se vingar. Tem gente que não gosta de Deus, desse atributo de Deus, a vingança, a ira, o juízo, a justiça, mas é um atributo santo e perfeito e imutável de Deus. E Ele é um Deus que se ira todos os dias e é um Deus que não tem por inocente o culpado. Ele vai trazer juízo a essa terra. Versículo 21. 21 ao 26 diz assim: Um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros, de trombeteiros e nenhuma artífice de arte alguma se achará mais em ti. E o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz da candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, por todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, bruxarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. O anjo forte executa uma ação simbólica. Apanha uma pedra, qual uma grande mó, e a joga no mar, onde ela desaparece.
Ele profetiza com igual ímpeto, isto é, de maneira tão violenta como a pedra lançada ao mar, a grande cidade de Babilônia será deitada por terra e nunca mais será achada. A Bíblia é enfática nesse ponto. Nenhum sinal dela será jamais achado. Sua queda será final e irreversível. Tudo no sistema mundial presente será destruído porque melhores coisas sejam implantadas pelo reino milenial de Deus, pelo reino de 1000 anos. Juntamente com Babilônia, política, toda a ordem mundial que, por natureza contrária a Deus, chegará ao fim. Em seguida, o anticristo fará sua última tentativa de derrotar o plano de Deus. Seu domínio também chegará ao fim. Daniel capítulo 2 descreve o fim do atual sistema simbolizado pela estátua atingida nos pés por uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Em consequência, o ouro de Babilônia, a prata de Pérsia, o cobre da Grécia, o ferro de Roma e o ferro misturado com o barro dos estados nacionalistas foram reduzidos a pó e levados pelo vento. O reino milenial, o reino de 1000 anos de Cristo, será uma ordem ou sistema completamente novo, como o mundo nunca vira antes. A imaginação humana jamais sonhou como será este reino. Contudo, Deus revelou alguns vislumbres disso aos profetas, especialmente Isaías. Os sons de muitos músicos não serão mais ouvidos em Babilônia. Todas as suas celebrações e regozijos chegarão ao fim. Todos os especialistas, técnicos, artesãos, artífices, desenhistas, engenheiros, arquitetos irão embora, e com eles e suas profissões, especialmente especialidades artísticas, nem tampouco se ouvirá o ruído da morte, provavelmente o ruído das fábricas. O som da música e o ruído das fábricas nunca mais serão ouvidos na cidade. A luz da candeia jamais brilhará nela. O termo bíblico aqui significa uma lamparina de óleo feita de metal ou de cerâmica. Velas de cera ou de sebo não eram conhecidas no tempo do Novo Testamento. Apesar de a Bíblia mencionar coisas familiares a João, devemos reconhecer que elas eram representativas. Finalmente, a voz do noivo e da noiva nunca mais será ouvida em Babilônia. Isso significa que as coisas boas têm de acabar para dar lugar às coisas melhores do reino milenial de Cristo. Todo o sistema da Babilônia e tudo que lhe pertence será completamente destruído, como na estátua de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós já estudamos sobre isso, fala de uma estátua que representa toda a história do homem. E a última parte é o pé, misturado de barro com ferro, que tem 10 dedos, que simboliza 10 reis, que é o reino do anticristo. E nos sonhos que o Senhor teve, a pedra vem sem auxílio de mão humana, cai e reduz aquela estátua nada, pó. E depois vem o reino de Deus. Daniel já profetiza isso lá no capítulo 2. Né? Há mais ou menos 700, se me fala a memória, 500 ou 700 anos antes de Cristo, nasceu na Terra. Já profetizou isso daí. Então, é interessante. O reino milenial. A razão da destruição de Babilônia pode ser assim resumida. Primeiro, os seus mercadores eram os mais importantes da terra. Todavia, sua grandeza era não lícita, pois cheia de arrogância e orgulho. A Babilônia política e econômica desse capítulo conseguiu seu domínio controlando a economia e os mercados do mundo, bancos, comércios. Seu fim, porém, já é chegado. Em segundo lugar, a Babilônia foi destruída por causa da feitiçaria com que se enganou as nações. Ela era feiticeira, praticava satanismo, bruxaria, ocultismo, magia negra. Sua feitiçaria incluía o uso de artes mágicas, ocultismos e jogos. Por meio desses métodos, iludiu e desencaminhou os habitantes da terra. Induziu-os a crer que na riqueza, no luxo e no prazer sexual, poderiam achar segurança e plenitude de vida, alegria, paz. Tais enganos fazem parte das religiões pagãs. Muitas dessas coisas, infelizmente, infiltraram-se na igreja da Idade Média. E de hoje também, né? O autor me fez colocar aqui de hoje também. E agora vemos-la tornar-se novamente populares através da nova era. Mas nada disso é novo, faz parte do sistema mundial implantado por Babilônia
que exalta o ego e leva o homem a construir a Torre de Babel, Babilônia. Terceira razão é que nela foi achado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Desde que os profetas não são identificados como pertencentes a um grupo em particular, são incluídos aqui tanto os do Antigo como os do Novo Testamento. Também são incluídos todos os santos martirizados, quer os da grande tribulação, quer os de outras épocas. Babilônia será responsabilizada por todos os que foram martirizados por estarem a serviço de Deus. No versículo 24, vemos que Babilônia será muito mais que uma cidade. Será maior que Roma. Ela será a síntese de todas as cidades, desde a construída por Caim. Gênesis 4:17. Caim não, Nimrod, até a última da presente sistema mundial. Que contraste entre ela e a cidade que há de vir, a nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Então aqui nós encerramos capítulo de número 18. Agora, quarta-feira, vamos começar o 19. Quarta e sexta-feira, vamos estar estudando o capítulo de número 19. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade.